Olá você, tudo bem? Tudo beleza? Que bom que você está assistindo a nossa aula de número 3. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Muito prazer, eu sou o professor de História, Ralph Costa, e esse é o canal do professor Ralph Costa. Se você não é inscrito, se você não é inscrita, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações e não se esqueça de deixar aquele super like. Isso ajuda bastante o nosso canal. Vamos à vinheta e na sequência vamos estudar a Segunda República do Brasil. Solta a vinheta, editor! Bacana, estamos de volta e a partir de agora vamos estudar a Segunda República do Brasil, que vai de 1930 ao 1945. Vamos passar pelo contexto da Era Vargas, tem muita coisa bacana nesta aula de hoje. É a aula de número 3. Olha só, gente, vamos falar para vocês sobre a Segunda República Federativa do Brasil, que na realidade é a parte do período da história do Brasil conhecida como Era Vargas, certo? Teve duas fases sucessivas. O primeiro, o período do governo provisório, que foi de 1930 a 1934, quando Getúlio Vargas ele governou por decreto, beleza? Como chefe do governo provisório, cargo instituído pela Revolução, enquanto se aguarda a adoção de uma nova Constituição para o país. O período da Constituição de 1934, quando, na sequência da aprovação da nova Constituição pela Assembleia Constituinte de 1933-34, Vargas foi eleito pela Assembleia, ao abrigo das disposições transitórias da Constituição como presidente, beleza? Ao lado de um poder legislativo democraticamente eleito, certo, gente? O segundo período da República do Brasil começou com a tomada do poder por Getúlio Vargas, em 1930. No ano de 1937, Getúlio instala a ditadura no país, que se estende até 1945. O período é marcado por muita violência e repressão. Foi criado nesse momento o Departamento de Imprensa e Propaganda, que era encarregado de censurar as emissoras de rádio e jornais. A Era Vargas também foi marcada pelo avanço da industrialização do país e pelo estabelecimento da consolidação das leis do trabalho somente para as pessoas do meio urbano. Muito interessante essa história. Se você está gostando, continua com a gente, porque tem muito mais. Vamos seguindo com essa nossa história de hoje, que é a Segunda República do Brasil. Agora vamos falar sobre o governo provisório. Governo provisório, entre os anos de 1930 a 34, uma república nova, né? Você está visualizando agora? Coloca aí, editor, a imagem. Ótimo, beleza. Olha só, vocês estão visualizando a capa da revista do Globo, certo? Sobre a vitória da Revolução de 1930. Detalhe, gente, que vocês podem visualizar, que são gaúchos, né? Amarrando os seus cavalos no obelisco da Rio Branco, beleza? Tem também essa outra imagem aqui, essa fotografia que foi publicada pela revista Para Todos, com o título A Revolução Triunfante. Ao centro você pode visualizar o Miguel Costa, né, Góes Monteiro e Getúlio Vargas. Beleza? Muito bem, editor. Corta para mim aqui. Ótimo. Corta para mim. Muito bem. Às 3 horas da tarde de 3 de novembro de 1930, a Junta Militar Provisória passou o poder no Palácio do Catete. A Getúlio Vargas, que vestia, presta atenção, que vestia farda militar pela última vez na vida. O interessante aí é que nesse momento, Getúlio Vargas, ele vestia farda militar pela última vez na vida, certo? Encerrando a Primeira República, passando a nominá-la de República Velha. No discurso de posse, Getúlio estabelece 17 metas a serem cumpridas pelo governo provisório. Na mesma hora, no centro da cidade do Rio de Janeiro, os soldados gaúchos cumpriam a promessa de amarrar os cavalos
no obelisco da Avenida Central, atual Avenida Rio Branco, marcando simbolicamente o triunfo da Revolução de 1930. Dos principais tenentes de 1930, o único a estar presente ao ato foi o tenente João Cabanas, que aparece nas fotografias do evento. Esse gesto dos gaúchos foi cantado por um almirante, certo? Teve um almirante aí que cantou numa marchinha de Lamartine Babo, chamada O Babado. A letra diz o seguinte: de sul a norte todos viram a intrepidez de um Brasil heróico e forte arraiar num dia 3. A Paraíba, terra santa, terra boa, finalmente está vingada, salve o grande João Pessoa. Doutor Barbado foi-se embora, deu fora. Não volta mais, não volta mais. O Rio Grande, sem correr o menor risco, amarrou por telegrama o cavalo no obelisco. E a letra dizia ainda: de sul a norte, todos viram a intrepidez de um Brasil heróico e forte arraiar no dia 3. A Paraíba, terra amada, terra boa, finalmente está vingada. Salve o grande João Pessoa. Doutor Barbado foi-se embora, não volta mais. Getúlio reconheceu em um discurso agradecendo o apoio, certo, do povo mineiro. Olha que interessante. O povo mineiro recebeu aí os parabéns, né, por apoiá-lo, certo? O discurso publicado em A Nova Política do Brasil, volume 1, página 93, em Belo Horizonte, em 23 de fevereiro de 1931, a primásia de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada como o primeiro político a intuir que uma revolução se aproximava. Olha só que bacana, que interessante. Getúlio Vargas reconheceu também Antônio Carlos como político que lançou sua candidatura a presidente. Queria expressar-vos, pessoalmente, o meu profundo reconhecimento pela espontaneidade e entusiasmo com que o povo mineiro aceitou minha candidatura, sugerida pela palavra, nesse momento precursor, de Antônio Carlos, o primeiro que, numa clarividente certeza, vislumbrou na curva longínqua do horizonte a barrasca revolucionária. Getúlio tornou-se chefe do governo provisório com amplos poderes. Os revolucionários não aceitavam o título Presidente da República. Seu governo provisório foi o segundo da República. O primeiro governo provisório fora o de Deodoro da Fonseca. Getúlio governava através de decretos. Esses decretos sempre começavam assim: o chefe do governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, considerando que, no dia 11 de setembro de 1930, foi baixado o decreto número 19.398, que instituiu e regulamentou o funcionamento do governo provisório. Este decreto suspendeu as garantias constitucionais da Constituição de 1891, exceto os habeas corpus para os crimes comuns, certo? Confirmava a dissolução do Congresso Nacional do Brasil, dos congressos estaduais e das câmaras municipais. Os deputados, senadores e presidentes de estados, eleitos em 1930, nunca chegaram a tomar posse dos seus mandatos. Considerava também todos os atos da Junta Militar Provisória. Autorizou Getúlio a nomear e exonerar, a seu livre critério, interventores para os governos estaduais, na maioria tenentes que participaram da Revolução de 1930. Incluía de apreciação judicial os atos do governo provisório e os atos dos interventores federais nos estados. Assim, nenhum ato e nenhum decreto do governo provisório e dos interventores podia ser contestado na justiça brasileira. A atuação dos interventores federais nos estados era disciplinada, certo? No governo provisório, pelo Código dos Interventores, nome pelo qual ficou conhecido o decreto número 20.348,
de 29 de agosto de 1931, que instituiu conselhos consultivos nos estados, no Distrito Federal e nos municípios e estabelece normas sobre a administração local. Vamos agora ver essa imagem. Olha só, gente. Getúlio Vargas nomeando os seus ministros em 3 de novembro de 1930. Em pé, de óculos, Lindolfo Collor, avô do ex-presidente Fernando Collor. Já nessa outra imagem, Getúlio, você pode visualizar que Getúlio Vargas ele está com os ministros, governo provisório. Os oficiais das Forças Armadas que permaneceram fiéis ao governo deposto, certo? Tiveram suas carreiras abortadas, certo? Sendo colocados por decreto na reserva militar. No Supremo Tribunal Federal, em fevereiro de 1931, 6 ministros apoiadores do governo deposto foram aposentados compulsoriamente e o número de ministros reduzido de 15 para 12. Mesmo na Marinha do Brasil, que não havia combatido os revolucionários de 1930, houve, por insistência de Getúlio, aposentadorias forçadas, o que levou o ministro da Marinha, José Esaías de Noronha, a pedir exoneração do seu cargo. Foram investigadas minuciosamente as administrações dos políticos da República Velha, através de uma chamada Justiça Revolucionária e de um tribunal especial, criado em 1930 pelo decreto que instituiu o governo provisório, decreto 19.440 de 28 de novembro de 1930, com o objetivo de processo e julgamento de crimes políticos, funcionais e outros que serão discriminados na lei de sua organização. Entretanto, como o próprio Getúlio confirma num diário, no dia 4 de dezembro de 1932, nada foi encontrado de irregularidades e de corrupção naquele regime deposto em 1930, motivo pelo qual mais tarde surgiria a expressão "os honrados políticos da República Velha". Olha só, pessoal, que legal. Então quer dizer que na República Velha tinha políticos honestos. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações e deixe aquele super like que fortalece muito o nosso canal. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção e até o próximo vídeo. Valeu, fui! No, there ain't no stopping us.